Olá, obrigada pela participação de cada um de vocês na nossa roda de conversa. A roda de conversa é uma atividade que nós estamos realizando aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro já há 2 anos. E ela conta com pessoas maravilhosas como vocês, que são professores, estão na escola, com nossos professores da universidade e também com os estudantes. É um momento de troca, é um momento de interrupção, é um momento da gente fazer a troca de saberes. Então, vamos começar rapidinho fazendo uma apresentação. Quem gostaria de começar com a gente? Quem vai? Não? Então eu vou. Eu acho que vou começar me apresentando, então. Eu sou Jussara, um nome grande, Jussara Bueno de Queiroz Pasqualino, né? Jussara Pasqualino, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente com as disciplinas de prática de política e administração escolar, que a gente chama estágio de gestão, e planejamento e avaliação educacional. Bom, boa noite, eu sou Genesi, sou professor da rede particular, estadual, municipal, e trabalhando no ensino médio, fundamental e superior, na área de matemática, física e afins. Então, estou aqui para a gente poder bater esse papo, esses assuntos maravilhosos aí. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, meu nome é Luciana dos Santos Pereira, sou professora da rede particular com língua portuguesa e redação, espanhol na rede estadual e formanda em pedagogia agora em 2020.1. Vai ser um prazer dividir um pouquinho das nossas vivências aqui com vocês. Ok, obrigada. Eu sou Maria Cláudia Chantre Costa Cardoso, mais conhecida como Maria Cláudia Chantre. Sou da rede estadual de ensino, trabalho com ensino médio na rede estadual de ensino, trabalho também na universidade, no curso de pedagogia, com estágio em gestão. Tenho assim, um prazer imenso em participar sempre da roda de conversa. E estou aqui para a gente trocar, conversar e falar do que a gente mais gosta, que é a educação. Ok. Eu sou Eduardo Alves Inês, eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Além disso, eu sou professor de espanhol na rede estadual e atualmente eu estou no curso normal com práticas de ensino e processos de alfabetização e letramento. São as disciplinas que eu leciono com as meninas do curso normal. Eu sou a Ellen, eu sou aluna concluinte do curso de Pedagogia da UFRJ e também estou aqui para a gente trocar um pouquinho sobre educação nesses tempos difíceis. Sim. Muito bem. Tem mais dúvidas? Eu sou a Thaís, eu sou graduanda em Pedagogia, me formo esse ano, se tudo der certo, né? E estou feliz em participar aqui dessa roda de conversa online, né? E, no caso, já é a 6ª roda de conversa que a professora Jussara vem promovendo. Então, eu estou contente de que esse ano não passou em branco e a gente pode estar aqui juntos. Que bom. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Chayenne Andrade, eu sou aluna da UFRJ também, do 9º período, e eu estou muito feliz em participar da roda de conversa juntamente com vocês. É um prazer imenso. Para vocês terem ideia, tanto que nós gostamos de educação, ontem, domingo, à noite, nós estávamos testando. Vocês imaginam isso? Isso que é gostar da educação. E educação nos tempos de pandemia é um assunto bem necessário de se falar. Não dá para a gente ignorar esse momento que nós estamos vivendo agora. Um momento que inclui medo, um momento que inclui insegurança, um momento que inclui cuidado. E nós, muitas vezes, cuidamos não só da nossa casa, né?
na ação de professores, a gente começa a estender esse nosso cuidado ao nosso estudante. Ontem eu estava conversando que a gente percebe como que as pessoas estão adoecidas. Muita depressão, muito sentimento de vazio, muitas pessoas realmente atormentadas com esse momento. A gente está passando por uma pandemia que é mundial e que a gente não tem um prazo determinado para que essa circunstância termine. Então, isso nos leva a pensar as nossas práticas, nos leva a pensar a nossa escolha profissional e, sobretudo, a educação do Brasil, que a gente gostaria que fosse melhor. Então, são pessoas como vocês, que estão à frente da educação, que acreditam nela, que se desdobram para que essa educação aconteça, é que precisam mostrar para a gente um pouquinho do que a gente vai estar enfrentando aqui agora. Então, essa oportunidade dessa roda vem com esse intuito hoje. Como a Thaís falou, é a nossa 6ª roda de conversa. Geralmente conseguimos um número maior de participantes, mas hoje, virtualmente, que bom que nós temos vocês aqui como representantes da educação. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tanto dos medos, dos anseios, como também do que vocês estão fazendo nesse momento. É o momento da gente colocar perguntas também para o grupo, fazer rodada, uma roda de conversa, então as coisas vão se soltando, vão se liberando durante a nossa conversa. Combinado? Vamos lá, então. Bem, então acho que eu vou começar aqui. Então. Opa. Então, vou começar aqui. O que que... Epa, deixa eu... Exatamente, agora vai no meu celular. Não, então enquanto... pode falar. O que nós temos visto, pelo menos o que tenho visto, tanto na questão dos alunos do ensino fundamental quanto do ensino médio, duas vertentes aí. Uma questão do professor e uma questão também do aluno. Vamos botar assim na questão do professor. Na questão do professor, nós temos o trabalho, a reinvenção, o esforço de todo um conjunto de professores, uma troca de informação, porque o que nós tínhamos, por exemplo, vamos falar assim, eu dava minha aula na minha sala, terminava minha aula, eu ia embora, tchau, tudo bem, e pronto. A minha prática, que eu fiz de positivo, ou de negativo, ou de mais ou menos, ficava ali comigo e ia embora. Hoje, a gente dá a nossa aula, aquilo que deu certo, em geral, a gente compartilha com o colega, olha só, porque a dificuldade está sendo a mesma. Né? Então, cara, você chega, liga, conversa, manda um WhatsApp e fala assim, olha, eu consegui fazer isso, ou eu descobri aquela ferramenta, você está usando o quê? Pô, está dando certo? Passa para mim. Ah, não está dando certo, olha só, não está dando certo para você, eu consegui fazer dessa maneira. Então, por exemplo, agora mesmo nós estamos entrando aqui, a Luciana já passou aqui uma outra informação que a gente não sabia. E aí eu já joguei aqui no Chrome, já gravei, já está pronto para usar. Né? E assim está sendo o nosso trabalho diário. Né? Então, acho que a socialização das informações estão sendo mais difundidas do que antes. Né? Aquela coisa de você guardar na sua caixinha, isso realmente é uma coisa que ficou, e eu espero que, saindo dessa condição... Nós vamos terminar esse período totalmente diferente, né? Com grandes avanços nas nossas práticas. Então, essa socialização seria uma coisa que poderia, e espero que permaneça na nossa prática, né? Não mais sair e pronto. A questão do aluno, de uma certa forma, aí é assunto muito, muito doido, vamos dizer assim, porque a gente tem tanto um lado com relação às questões dos alunos do fundamental, seja público ou particular, e o outro lado do aluno do ensino médio, também público ou particular que seja. Por quê? Na questão do fundamental, não é só o aluno, porque nós também temos a questão do pai. Né? Como que o pai está em casa,
podendo. Se ele está em casa, a primeira questão é se ele está em casa ou não. E se ele não está, criou mais um problema, porque quem está com ele? Quem está com a criança? Quem cobra o trabalho da criança? Porque estando o pai em casa já é complicado, né? Porque o pai não é professor. Nós temos a nossa técnica. Nós estudamos para poder desenvolver todo um raciocínio e uma abordagem. Não deu certo aqui, a gente modifica a forma de abordagem daquele assunto e vamos contornando para que ele possa adquirir aquele conhecimento. Isso é nosso. Quando você passa... aí vem outra questão ainda, a gente vamos colocando mais coisas, né? Quando você passa a ser pai e professor, aí a coisa começou a complicar mais ainda, né? Você já professor sendo pai e você não sendo professor e tendo que ser professor ao mesmo tempo. Então aí está aí a confusão gerada. Então, voltando ao raciocínio, esse pai que está fora e a criança que está tendo que desenvolver. De que maneira que ela está desenvolvendo? Estou falando na questão do ensino fundamental. Entrou mais alguém aí. Então, como que ele está sendo desenvolvendo? Porque ele não tem autonomia 100%, dependendo de qual parte que nós estamos, seja no fundamental, primeira, quarta, primeira, quinta, ou no sexto ao nono, né? A questão da autonomia já é um problema. E a questão diz, se eu não tenho ninguém para me cobrar, entre aspas, aí, por que eu vou fazer? Né? Se meu pai não está aqui, se meu professor não está aqui, se minha coordenadora não está aqui, por que eu vou fazer esse trabalho? Né? Quem vai me cobrar esse item? E, beleza, então isso está resolvido, porque então o ensino médio não é problema. Não é problema. Todo mundo que está aqui pega um ensino médio, a gente está tendo a mesma condição também, né? O aluno que, já que ele não tem ninguém para cobrar, por que eu vou acordar cedo para fazer minha atividade? Se eu posso acordar 1h da tarde. Mas se eu acordo 1h da tarde, o que eu tinha para fazer durante um dia inteiro, agora ficou reduzido a poucas horas. E aí eu começo a fazer, mas a televisão está me chamando, né? O meu vizinho me chama, o meu colega está no WhatsApp, né? São coisas muito mais interessantes do que eu desenvolver uma atividade do professor de física ou do professor de português, de literatura, que seja. E aí entra a questão nossa, professores aí, da reinvenção, né? De poder fazer com que o aluno fique preso. No caso eu enxergo a questão do ensino médio um pouco melhor, exatamente a questão da autonomia. Então é fazer com que ele possa ficar preso dentro da minha atividade que eu estou desenvolvendo, criando uma linha de raciocínio, de construção, para que ele possa, de certa forma, se interter. Vou dar um exemplo assim. Eu quero fazer eu sou de física, em uma certa parte eu quero fazer com que ele fale de um certo assunto. Então, de que maneira que eu vou poder prender esse aluno para que ele possa fazer? Bom, simuladores. Um exemplo. Simuladores, hoje tem diversos simuladores online que eu posso utilizar e é um item que eu posso colocar lá, como eu já coloquei. Então, vamos fazer uma sequência de testes e usando esses simuladores. Primeiro, para ele botei para eles desenvolverem, eles mexerem. Primeiro, reconhecer a ferramenta. Mexe à vontade, filho. Sobe, desce, bota pulso, joga para um lado, joga para o outro. Beleza, gostou da ferramenta? Ótimo. Então, agora vamos trabalhar em cima dela. Vamos trabalhar de forma que, agora, uma vez que você subiu e desceu sem ter uma condição... Hã? Uma orientação. Agora você... Agora vamos fazer com orientação. Vamos fazer, sobe tantos centímetros, ou desce tantos centímetros, o que aconteceu? Anota, registra. Tá com dúvida? Vamos pegar um vídeo, assista um vídeo do minuto 2 ou 5, se o vídeo for muito grande, porque se for muito grande, a gente já viu que eles assistem um pedacinho, ou assistem daquele jeito, aperta aqui desse jeito, aperta mais aqui, viu o vídeo todo, pronto. Vai dessa forma. Então, são coisas que a gente pode tem que estar fazendo para que ele prenda ele, ou prenda, que seja 50%, mas que a gente consiga prender ele e aí sim passar um certo conteúdo.
E assim vai. Eu vou deixar um pouquinho também para que os outros possam falar, senão eu falo demais. Professor é terrível. Essa nós vamos falando e voltando, não necessariamente, né, a gente vai fazendo pergunta para os outros, que é interessante esses aspectos que você colocou da física aí. Mas vamos lá, vamos participando. Eu acho importante essa parte que o Genesi falou sobre o apoio, sobre a gente compartilhar. Nós acabamos formando grupos, né? Então, descobrimos que quando a gente faz um material para apresentar em Meet, e a gente usa o PowerPoint, e tem uma função lá na apresentação que a gente coloca apresentar por uma janela, eu consigo estar no Meet, compartilhando, apresentando tela, reduzindo o tamanho do PowerPoint, olhando o chat para ver o que o meu aluno está escrevendo. Eu consigo ver quem está de câmera ligada, quem é que ligou o microfone, eu consigo monitorar de uma forma mais presente, né? Então, são outras ferramentas. Mas, fora isso, nós estabelecemos na rede particular o apoio. Então, nenhum professor, a princípio, entra no Meet sem ter um professor ali para ajudá-lo, ou para monitorar o chat, ou para verificar se tem alguma coisa inadequada. Nós passamos por alguns problemas. Na rede particular, eu trabalho com 6º e 9º ano, não aconteceu comigo, com as minhas turmas, mas em outras, alunos entrarem com o e-mail do colega, ligarem a câmera, né, falarem coisas que não eram muito agradáveis, e a gente ter que reportar o responsável, descobrir, eram alunos de outras escolas. Então, essa rede de apoio, para chegar aqui ao Meet, para a gente é muito importante, né? Não é uma questão de eu não sei, ou o outro sabe mais de estar no apoio, mas é da gente se sentir bem também. Eu passei por uma situação essa segunda-feira com a minha turma de 6º ano, que simplesmente o Meet ficou branco. Eles me ouviram até um certo ponto e, de repente, ele me travou. A professora que estava, que também é de espanhol na escola particular, eu sou português, né, mas no estado eu sou espanhol, ela ficou com eles, acalmou. A nossa preocupação em deixar o aluno sozinho. Nós já descobrimos que quando geramos um link para o Meet, o aluno tem acesso a esse link, e aí, se eu não estou online com a sala aberta, ele consegue entrar na sala. E outros entram também. Então, a gente passou a gerar links só próximos à aula. Então, foi uma sucessão de testes, de erros, de coisas que não são bacanas, e vamos para o grupo compartilhar, né? Essa parte do Meet, para a gente, foi um caso à parte. Na rede estadual... Desculpa. Interessante essa perspectiva. Então, se passar o link, eles podem entrar na sala antes, não precisa de ter uma permissão. Pela plataforma da escola particular, sim, porque à medida que eu posto um material, uma atividade, ou eu anuncio, né, eles têm um horário com as aulas semanais. Aí eu tenho que agendar a aula, porque nós descobrimos que quando a gente, por exemplo, minha aula é 7h30. Se eu abro a aula, a sala 7h30, tem aluno que não recebe o link. Aí eu não consigo a totalidade de alunos. Então, a direção orientou que nós colocássemos agendada aquela aula, e aí o link já ficaria pronto. Só que quando o meu aluno tem acesso a esse link, ele entra sozinho com outros alunos e aí ele fica num campo desprotegido. Passamos a gerar o link só em cima da hora, né? E eu abro a sala, salvo, mando o link e fico ali de olho. Eu não entro, mas eu fico de olho. Entrou um aluno, a gente tem esse cuidado, porque na sala de aula física, a gente sabe que tem inspeção, né? Tem a coordenação que fica ali atento, mas no mundo virtual é muito complicado. Da mesma forma que as pessoas confundem um pouquinho essa questão do remoto com EAD, que as pessoas, nós, né, na escola, Maria Cláudia depois acho que vai falar um pouquinho sobre isso, as pessoas ainda viam, talvez hoje não vejam mais, né, pela realidade, mas acham que EAD é moleza, é coisa fácil, EAD é coisa de preguiçoso, quem não quer estudar, vai fazer uma graduação em EAD, porque não vai ter o trabalho que tem na presencial, né? Eu vi que aí que a galera faz o FRJ presencial, não sei se tem contato com alguém, eu fui me aventurar a fazer pedagogia à distância pelo meu corre-corre do trabalho, e eu escutei de colegas, né, professores falar, EAD é fácil. Maria Cláudia também, a gente fica indignada, né, defendendo EAD. Não é um trabalho muito sério, que exige muito comprometimento. Nós, na aula remota, já temos ideia do quão difícil e diferente é você entrar online numa aula. Imagina a EAD, que tem outras tantas ferramentas e outras estruturas que influenciam no trato entre aluno e mediador. São realidades bem diferentes.
né? Instaurar o remoto na escola particular, talvez alguma resistência ainda, que as pessoas continuam dizendo que era educação à distância. Não é. A gente encontrar com um aluno no Meet, acabar de desligar ali, acabou, a gente chama lá de Hangout, né, pela plataforma, o nome que eles dão é Hangout, a gente fecha, e aí? Então, eu também requisitei uma questão estratégica, a minha diretora, que eu tivesse um tempo, antes do meu Hangout, chamado sensibilização. Na minha parte de português, os alunos têm uma leitura, os alunos fazem uma situação problema, porque em 50 minutos eu não dou conta de ler um texto enorme com o meu aluno, de trabalhar 2, 3 textos de motivação para a aula de redação, não funciona, não é usual. E, às vezes, algumas pessoas montam os horários, não por falta de expertise no caso, mas por falta de vivência, a gente nunca tinha passado por isso, e aí a gente vai passando esses feedbacks, que é muito importante. Quando eu trabalho com meu aluno em redação, eles mandam redação para mim por e-mail, porque a gente já descobriu que pela plataforma não dá para dar um feedback bacana, eu corrijo de 1 em 1. Isso me demanda muito trabalho, muito tempo também, né? Quem é de português sabe que a gente sempre carrega para casa as redações, isso a gente já sabe, a gente passa por essa questão, né? Demora muito tempo para a gente corrigir, de fato. Eu tenho 3 turmas, aí vocês imaginem, e é importante para a gente esse tempo de planejamento, esse tempo da gente reorganizar as aulas, e na educação remota, com tanta coisa acontecendo, com a aula tendo que ser preparada de uma maneira totalmente diferente, tempo é uma coisa que a gente não tem mais, né? Então, está muito corrido, a gente tenta fazer o nosso melhor, algumas coisas não dão certo, outras precisam de correção, e algumas são de sucesso, então a gente compartilha. Na rede estadual, o espanhol ficou de fora, por incrível que pareça, né, no início do Class, e aí Maria Cláudia bolou a estratégia dos e-mails, que deu certo, que a gente começou a se comunicar, mas aí eu fiquei no apoio, no acolhimento de passar um pouquinho da minha experiência para os professores que não tinham a mínima ideia de como fazer, né, da questão de Meet, de vamos treinar, a gente cansou de abrir sala, vamos lá. Não é assim, a gente fazia chamada, então o professor estava lá, eu pegava meu celular, filmava a tela, para que ele visse pelo celular e ligasse o computador e treinasse. Então, eu acho que para os professores de curiosos, né, que não tinham nenhuma experiência nessa parte remota, eu acho que ele está aprendendo tanto quanto os outros, como os alunos também. A gente não tem uma receita de sucesso, mas a gente tem ter uma cabeça bem intencionada e com predisposição para aprender e fazer dar certo. Então, para mim, é uma grande diferença. Que bom, obrigada. E aí, quem mais? Pode fazer perguntas para quem falou também, gente. Vamos fazer as rodadas de conversa. Vamos lá? Estão me ouvindo? Porque agora eu estou com a preocupação se estão me ouvindo. Sim. Na rede, como a Luciana e Genesi colocaram, né, na minha função, né, de coordenação, como gerenciar toda essa questão técnica aliada às questões emocionais, né? Como construir de uma forma tranquila, porque eu tenho essa questão muito dessa organização da sanidade, de forma que os professores conseguissem trabalhar, de forma que os alunos conseguissem entender, né, esse novo desenho e, ao mesmo tempo, manter, né, conseguir manter a sanidade dentro desse contexto aí de medo, de incertezas, né? Então, nós criamos até um grupo, né, que até nós brincamos que nós demos o nome de gabinete de crise. Criamos um grupo no WhatsApp com professores de várias áreas, a gente vai percebendo dentro ali do grupo o caminho que cada um tem, né, o perfil de cada um, para que esse grupo ajudasse, né, fosse esse suporte para os demais, porque
O grupo de WhatsApp nosso, né, um grupo usado para comunicação, um grupo que realmente a gente usava realmente para a comunicação da escola, né, de questões da escola. E foi um grupo que, nesse momento, a gente permitiu que esse grupo ficasse mais aberto para outras questões também. A gente permitiu até que entrasse uma figurinha, uma florzinha, porque é o momento que eles estavam precisando desse acolhimento, de postar, inclusive, até a receita que fez em casa naquele dia, né? Até porque nós trabalhamos, hoje aqui em casa é bolo de milho, o outro postou um bolo de coco, o outro postou... Eles estavam precisando desse acolhimento. Então, assim, você ouvir um aluno, né? E deixar assim, ter o cuidado de ter um grupo que cuidasse dessa parte, e para que os professores tivessem essa tranquilidade para parar, pensar nas metodologias, no que pode fazer, até por conta da especificidade do curso, por ser um curso de formação de professores, como você vai trabalhar determinadas disciplinas, como você vai modelar, né, as ações, para que o aluno entenda de forma... entenda o material, consiga se localizar dentro do material. Então, nós tivemos que modelar um material para as disciplinas específicas do curso. Então, nós tivemos que nos unir para montar esse material padronizado, organizado, com a numeração de aulas, para que o aluno se localizasse. A aula 1 da disciplina X, ela aconteceu tal dia. Se eu perdi essa aula, que a minha internet caiu, que eu não pude, que eu adoeci, a gente sabe que naquele dia, você perdeu esse aqui, então a gente vai te dar esse suporte aqui. Conseguimos um suporte também de ex-alunos, que aí, uma coisa que muitas vezes o jovem, ex-alunos parceiros, né, que o jovem não vai comentar ou com o professor ou comigo, ele vai comentar com aquele outro par ali. E aí gera um relatório que é passado para os professores, nós estamos com essa e essa situação. E às vezes a discussão ela começa por esse grupo de crise, que é o olhar, vamos lá. Porque, às vezes, também nós temos colegas no outro grupo que determinadas situações do aluno que ele escuta, ele começa a entrar numa linha de desespero, né? Então, a gente também olha, fulano de tal, a gente percebeu que fulano sumiu. Vamos lá dar um toque, vamos lá conversar com fulano, né, com esse professor, para saber o que está acontecendo, por que ele não está interagindo tanto mais. Então, assim, a gente está conseguindo construir uma rede, né, de apoio, de suporte, para que a gente consiga dar conta do nosso fazer, né, e, ao mesmo tempo, gerenciar as questões emocionais que, nesse momento, para a gente da escola é o mais importante. A organização emocional do aluno, a organização emocional do professor, da direção, da equipe, é sempre um olhando para o outro, é sempre um observando. Às vezes, assim, uma frase que alguém coloca ali no grupo, o colega diz assim, mas fulano já tem uma animação tão grande para colocar, eu achei que aquela frase, aí já chama um pouquinho no privado, já é uma ligação, já é... que aquele colega consegue retomar e consegue seguir. Porque o que nós colocamos é que a escola ela começou de uma forma, né, no ensino remoto de uma forma. Mas todo mundo ficou ciente que ao longo do caminho, ao longo do processo, né, nós íamos ter professores adoecendo, a possibilidade de alunos adoecendo, pais de aluno perdendo empregos e ficando sem internet, tudo isso, nós tínhamos a consciência de que nós íamos ter que passar por essas etapas, mas que a gente passasse por essas etapas com a questão emocional, buscando organizar essa questão emocional com o apoio do outro. Sem o outro, sem a mão do outro, sem esse acolhimento, as questões, elas não... você não consegue levar a escola, né, de uma forma, vamos dizer assim, tranquila, né? Lógico, que né, nem tudo, nem tudo são flores, mas um percentual grande, né, das nossas ações, a gente pode dizer assim, a gente tem um corte, a gente tem uma meta de
chegar, né, ao final com os nossos 491 alunos, isso na rede estadual, com todos os nossos professores, todo mundo se apoiando, conversando, trocando as ações também, trocando as suas experiências dentro dessa educação remota e apoiando o emocional. Isso, estar junto, é o mais importante, né? Deixar falar também aquele amigo, aquele colega de trabalho que às vezes a gente percebe que ele tem um momento que ele quer falar, ele quer falar, sozinho, só ele quer que os colegas escutem, a gente já está assim, com uma escuta atenta, né, dentro da equipe, que a gente percebe, ó, ele quer falar, ele está numa questão aí que ele precisa falar, então vamos ouvir. Aí ele vai, ele fala, ele posta, e a gente fica ali, aí vem, ó, fulano tem essa expertise para conversar com esse professor, vamos lá, chama no privado, dá uma ligadinha, e ele consegue organizar aquela questão emocional e seguir, né? Receber notícias de aluno, né? Também, grupos que a gente tem os grupos dos responsáveis, né? Tem um grupo de responsável que tem uma questão mais emocional, assim, mais organizada, que dá suporte aos grupos de turma. Nós temos esse grupo de crise para dar suporte aos colegas da escola, né? Temos o grupo da gestão, para que a gente consiga ter esse olhar do todo e as coisas conseguirem caminhar, né? Eu falo, o importante é a gente estar com essa questão emocional organizada, senão a gente não consegue produzir, não consegue pensar novas estratégias, porque é o momento que nós estamos vivendo. Se a gente tiver uma questão assim de paralisar, né, que o medo ele paralisa, né, e também ficar, não vai dar certo, o aluno não tem. Não, a gente precisa entender esse momento, ter uma leitura desse momento, e é um momento realmente, porque a gente fala muito da educação, de se reinventar, então chegou a hora mesmo. Então vamos pôr em prática o que a gente sempre falou. Se reinventar, buscar, não pode ser aquela coisa mais do mesmo, é tudo muito diferente mesmo, e algo assim, descortinou a questão do que é para cada um, para cada aluno, é uma escuta e é uma ação realmente diferente. Você imagina fazer um estágio, as regências de estágio virtuais, né? As regências, bom, aí o aluno ele não tem pacote de dados que suporte a plataforma, então vamos para o WhatsApp, ele consegue, vamos para o Telegram, e o aluno está fazendo a regência, né, com todas as orientações, sabendo o dia dele direitinho. Aí nós temos a língua espanhola, a professora explicou a questão do podcast, o aluno ele grava o podcast, então a gente tem escutado assim, alguns assim, maravilhosos. Tem a questão também de proteção desse professor, porque a gente teve que se debruçar em relação às legislações, o que ampara esse profissional nesse ambiente virtual. Porque a gente tem que ter cuidado com as questões de autoria, a gente tem que ter cuidado com as questões de uso de imagem, voz. Então, nós tivemos que buscar tudo isso também, montar protocolos de uso do Meet para que os alunos entendessem que ele não pode filmar o professor, expor o professor e vice-versa. Né, os cuidados que tem o aluno está ciente das questões legais que tem, então nós tivemos que construir coletivamente protocolos para isso, então tudo isso, de março até agora, nós tivemos que fazer assim, um 360, né, com todos esses aspectos institucionais e o emocional encaixado. Então, assim, né, na respiração e as coisas acontecerem. A gente lançou mão também de um projeto de meditação que a gente tem na escola, então, para os casos dos alunos que tiveram que ficar isolados, né? Nós tivemos isolamento em determinadas residências, é muito complicado, então esse aluno, a gente tem um projeto de meditação com ateliê, eles constroem, eles confeccionam as almofadas para meditar. Então, eles confeccionam as almofadas, eles colocam a essência que eles querem ali na almofada deles, então eles opa, nossa meditação, agora vocês estão no momento de fazer uso mais do que nunca da meditação. Então, a gente está conseguindo manter
né, essa organização emocional, um sempre dando suporte para o outro, eles também comigo, né, os professores, eu falo, ó, gente, eu preciso hoje conversar, hoje chegou a minha vez, eu preciso dar uma conversada, eu preciso organizar para que eu possa seguir de mãos dadas com vocês. É onde a gente se entendeu mais do que nunca como rede. Que interessante sua fala. Realmente, Maria Cláudia, o que acontece nesse momento? Que muitas vezes, ao ficar em casa, você perde até a noção do seu próprio eu, de se organizar, de se arrumar. Então, assim, quando você coloca, volta para a sua meditação, volta a fazer aquilo que você gosta, posta o bolo que você fez, você está assim, eu estou aqui, eu estou de maneira inteira. Então, assim, são mecanismos diferentes para dar uma resposta para esse momento que é tão complicado para a gente. Meninas, Eduardo. Oi, gente. Então, está sendo muito enriquecedor ouvir esses professores falarem, né? Porque, assim, como eu não atuo na área, eu fico vendo pouca coisa, assim, de fora, né? E eu confesso que eu realmente, nesse tempo, não procurei muita informação. A gente meio que se acomoda. A Maria Cláudia falou, porque a pessoa paralisa. Imagina para quem não está atuando ainda, para as atividades da UFRJ que meio que pararam. Aí você entra mesmo num estado de paralisia, né? Mas aí, graças às ações da própria universidade, né, que vem chamando pelas redes sociais para participar de lives, as coordenações, pelo menos da Faculdade de Educação, promovendo debates, tirando dúvidas de estudantes. Essa roda aqui é o primeiro evento, de fato, que eu participo, entendeu? E isso, assim, me traz de volta. E eu confesso, assim, que a ansiedade é grande, porque eu fico pensando que escola é essa que eu vou chegar para atuar, né? E eu que não tinha experiência, minhas vivências eram de estágio, e como é que vai ser daqui para frente? Aí fica esse misto de emoções. É isso, mais ou menos. Eduardo, como é que está a sua lá? Eu dou a disciplina PPIP, que é Prática Pedagógica e Iniciação à Pesquisa. Então, a minha disciplina é bem prática. Os alunos têm que fazer o estágio, né, supervisionado por mim. E com a pandemia, eu optei por não postar nada no grupo deles lá do Classroom, porque eu não vejo... Não vejo como fazer isso. Uma disciplina que é prática, ela vira teórica de uma hora para outra. E o que eu vou colocar, o que eu vou postar lá naquele grupo. Eu tenho contato com todos os alunos pelo WhatsApp, então já tem 3, 4 meses que a gente conversa um pouco pelo WhatsApp. Pelo Classroom eu nunca postei nada, os outros professores têm postado muita coisa. Às vezes eu acho que também em excesso, tem hora que eu acho que eles não computam, né? O aluno está em casa com todos esses problemas que os outros professores relataram aqui, e com uma quantidade muito excessiva de trabalhos. Então eu fico acompanhando, na verdade, a postagem dos meus colegas, mas eu fico me pensando assim, se eu fosse aluno, eu não ia dar conta disso tudo. Eu não ia conseguir dar conta disso tudo. As turmas que eu dou aula, elas são do 2º ano. Elas têm, em média, 18 disciplinas. Então, uma carga horária muito grande, tempo integral. Então, e as atividades também. As atividades, eu acho que ninguém se reinventou. Eu acho que na plataforma a gente tem mais do mesmo. Eu estava agora há pouco aqui olhando a postagem de uns professores. Tem um texto quilométrico para ler e com 2 perguntas. O não se reinventou é porque você tem uma plataforma que te dá a opção de fazer várias coisas e você não consegue fazer.
Aí inclui aí a não formação do professor, uma série de questões que a gente sabe que na escola pública a gente vê a todo momento. Então, você fica olhando e vendo o que eu faço para ajudar. Não tenho como ajudar, porque você vai ter que trocar tudo. Não tem ajuda no sentido de uma formação, de uma instrução. Eu estou falando isso no caso da minha escola, que fica na Baixada Fluminense, em Jardim Primavera. Então, muitos professores têm medo de perder o salário que ganham e aí postam qualquer coisa. E eu fico olhando fico observando essas questões e eu fico meio aflito, assim. E eu prefiro, às vezes, nem comentar muita coisa dentro do grupo dos professores da minha escola para não gerar confusão. Da minha escola, eu sou o único que não posta nada no grupo, nada no Classroom. O diretor já entrou em contato comigo, coordenação pedagógica, e eu tenho meu posicionamento. Eu não posto, e explico por que eu não posto. E pediram um documento, eu fiz o documento explicando por que eu não posto, mas eu vejo que eu sou o único, eu sou o que não posta. Eu sempre sou visto como a ovelha negra do grupo, mas eu fiz essa opção porque eu não acredito que o Classroom vai salvar o ano letivo dos meus alunos no que diz respeito à minha disciplina, que é o estágio. Elas têm que ir no estágio. E a minha preocupação é quando voltar, porque tem a redução da carga horária, né? Eu digo a redução da turma, das crianças, por exemplo, e eu não sei se a escola que elas vão estagiar vão aceitar estagiários. Nós estamos em julho, né? Caminhando para julho. Essa semana a gente já está em julho e elas têm uma carga horária muito grande de estágio para cumprir. E aí a SEDUC mais uma vez entrou em contato aí agora com a rede toda, com os professores dessa disciplina de PPIP e nos pediram um plano de ação para que a gente pudesse aproveitar algumas atividades que elas participam e colocar hora de estágio. Eu fiz da minha maneira. Eu fiz um plano de estágio para elas, aproveitando toda essa parte. Sumiu a sua voz, Eduardo. Parece que ela interrompeu de alguma forma. Enquanto você consegue se organizar aí, eu vejo que é interessante essa fala do Eduardo. O Eduardo sempre participou com a gente nas rodas de conversa, está terminando o doutorado dele, né? E o Eduardo traz essa polêmica que a gente percebe a questão aí de uma falta de uma gestão que possa dar o alicerce para que as coisas possam acontecer. Outra coisa que eu vejo, eu trabalho interdisciplinar. Quando eu consigo aproveitar um texto para trabalhar mais de alguma coisa, aquele texto, mesmo sendo longo, ele abre outros horizontes. Quando fica cada professor numa caixinha, se a gente não consegue fazer isso muito no presencial, no virtual, não vamos ter esse espaço. Então, é um cuidado necessário de pensar, né, das ações que a gente tem agora pela frente. Queria que mais uma das meninas falasse um pouquinho aí. Ellen, Chayenne. Eu só posso falar um minutinho? Bom, deixa eu fazer dar assim, depoimento, né? Então, do meu testemunho aí. Bom, eu tenho trabalho numa faculdade que na área de engenharia química,
em que a gente teve que sair de uma programação que totalmente presencial, né, com aulas práticas, etc., também, e tivemos que ir de uma maneira muito rápida para a área do EAD. Bom, nessa primeira ideia, não, melhor, nessa primeira situação, eu estou falando de uma faculdade em que nós já tínhamos um segmento em EAD. Não era totalmente, mas já tinha um percentual de disciplinas em EAD e alguns cursos em EAD. Então, de certa forma, ela já tinha um suporte e o que ela fez foi ter que ampliar, né? Logicamente, ampliar, tinha gordura para poder ampliar também, não é só ampliar e pronto, do nada. E nesse processo, nessa passagem, de novo, a questão da socialização foi importante, cada professor trocando as informações de sucesso e de insucesso. A ação da gestão em identificar rapidamente os problemas, tanto discente quanto docente, e tomar ações, daí na necessidade, dentro de uma semana, nós tínhamos 2 reuniões, 2 ou às vezes mais, né, 2 agendadas e tantas outras extras quanto fossem necessárias, para que a gente pudesse identificar rapidamente a demanda do professor, a demanda do aluno e a reestruturação do apoio do suporte técnico. O suporte que ficava por trás para, eu estou com um problema na internet. Bom, problema na internet pode ser várias coisas. Pode ser o problema da internet da casa do aluno, pode ser o problema da internet na instituição, pode ser o problema da internet aquele que está entre o computador e a cadeira. Tem vários problemas de internet, né? Fala nisso, só um minutinho. Eduardo colocando aqui para mim que a internet lá caiu. Né? Então, assim, temos com isso. Ele está me mandando mensagem. Então, como está falando, então, aí entra a ferramenta de acesso remoto. Todos os suportes passaram a ter acesso remoto ao professor, ao aluno. Está com problema? Então, nós vamos entrar na sua máquina. Então, do suporte da base da instituição, o suporte acessava a máquina do aluno ou do professor para verificar que tipo de problemas que estavam ocorrendo. Bom, então, essa foi um processo aí para que pudesse passar rápido, né? De um lado para o outro. Na questão do aluno, a outra coisa foi a gente utilizou muito a questão de massificar o aluno, trazer a ideia boa. Olha só, que bom que nós ficamos uma semana parados. Que bom que nós estamos voltando, ó, dia 25, todo mundo, ó, dia 25 nós estamos lá, vamos voltar, nós estamos aqui, vamos trazer a nossa faculdade para a sua casa. De que maneira? Com aulas síncronas, presentes ali, o aluno está ali, e nós, professores, modificarmos sim as nossas ações perante didática, pedagógica, diante do aluno. Porque eu não poderia estar só, porque vamos supor, 2 tempos de aula de 50 minutos, no presencial, nós temos lá um tempo que o aluno está batendo um papo com o outro, falando das ações do sábado, domingo e do feriado, que foi muito legal, 20 minutos perdendo para poder acertar a turma. Eu quero ir ao banheiro, que vamos beber uma água, vamos tomar um café, tudo isso. Estou mentindo, gente? Não estou mentindo, né? Tudo isso a gente é perdido ali. Em compensação, no virtual, não. No virtual, não. 7 horas da manhã, você está na sala de aula, o aluno está ali e você tem que prender 50 minutos, 100 minutos, 40 minutos que seja a atenção do aluno. Então, tua aula não tem que ser a mesma coisa. E, de certa forma, nesse ponto, a gente está se reinventando na questão de poder dar aula, né? E essa é a nossa função, não tem jeito. A gente vai ter que batalhar e correr atrás. Se o meu aluno não está ali, é porque a minha aula não está sendo puxada para ele. Eu não estou conseguindo atingir o meu objetivo de fazer com que meu aluno venha e me acompanhe. Eu dou aula de cálculo. Esse semestre estou dando aula de cálculo 3. A minha turma
tem N problemas, mas eu tenho que chegar lá e, pô, gente, vamos lá. E eu boto figurinha. Olha só, você pensou que acabou? Acabou, não, volta. E aí, o que eu faço? Entra a figurinha lá, o cara lá pedindo. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Aí eles acham graça. Eu tenho que chegar. O que está acontecendo, gente? Ninguém fala nada? Hoje a gente já brinca assim, ó, vou soltar o grilo, hein? Aí eu abro aqui no YouTube o grilo, aí boto lá, cri, 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 cri. Aí depois, professor, eu tô aqui. Então tá aqui, vambora. Eu vou fazer a presença, hein? E vambora. A gente tem que fazer alguma coisa dessa forma para trazer. As dificuldades vão ser as mesmas, seja aqui no virtual, seja no presencial. A dificuldade, por exemplo, vou falar assim de novo do cálculo. A dificuldade do ensino de cálculo presencial já é ruim, pô, no virtual está sendo 3 vezes mais, né? Mas a gente está ali, porque a questão do, primeiro no que eu estou falando do ser síncrono, isso tem auxiliado bastante. Bom, beleza. Eu tenho conseguido sucesso nessa parte em uma instituição que tinha todo o suporte para. Aí eu mudo a página, eu vou para uma outra instituição também superior, do ensino superior, só que a gente... Aí, voltando aí, do ar. Só que... Já dei a permissão para ele entrar ali. Só que com a dificuldade de... Grande parte ter dificuldade em acessar uma internet. Tudo bem, a internet que eles falam que acessa é o quê? O WhatsApp, é o Facebook? Voltei. Caiu alguma coisa aqui. Beleza. É um WhatsApp, é um Facebook, essa é a referência dele de acessar a internet, né? Lá nessa outra instituição que eu estou falando. Então, quando a gente começou a ter aulas síncronas também, nosso primeiro problema foi a ferramenta, porque a instituição não estava preparada para o ensino à distância. Então, ela pegou a primeira ferramenta e jogou. E, por incrível que pareça, o nome da ferramenta era BBB. Então, a gente falou assim, vamos para o BBB. BBB. Bottom Blue, Bottom, alguma coisa assim, né? Então, a gente falou assim, vamos para o BBB. Aí o BBB, aí você ligava, abriu o BBB. A BBB funcionava 5 minutos congelado. Aí caía. Enfim, era o caos. Então, eu tinha uma turma de 60 alunos, em que 10 alunos apareciam. Aí a instituição rapidamente, depois de 3 semanas, assim, conseguiu mudar a ferramenta, e aí sim, passou para o Teams e tudo mais, e aí, de novo, todo o trabalho com o professor, para que ele pudesse chegar e pegar a atenção. Então, hoje, por exemplo, da minha turma de 60, eu tenho presença de 55 em cada aula. Pô, beleza, 5 estão fora. Esses 5 não sei, a gente já passou, não conseguiu recuperar, mas, pô, da minha turma de 60 e 55 tá bom pra caraca. Pô, praticamente tem minha totalidade. E aí, pô, vou dar um salto no ensino médio aí. Vou pro fundamental. O fundamental, dentro do que eu trabalho, a gente não conseguiu, nós temos graves problemas com relação à internet. Ponto. Nosso aluno do ensino fundamental, seja ele do aluno no 8º, 9º ano, eu não posso garantir que ele tenha um acesso à internet de qualidade, né? Nem eu, nem ninguém. Parte da ideia de que ele queira fazer. Quando que ele vai querer fazer, se ele pode acessar qualquer outra coisa do que a minha aula, né? E aí vale o que, por exemplo, a prefeitura vem fazendo. Vem fazendo o quê? Vamos trabalhar o professor, porque o professor nesse segmento, desse perfil, muitos não estão preparados para entrar em uma sala virtual. Exatamente. Muito mal abrir 3, 4 abas diferentes. Tem vezes que eu estou trabalhando, quando eu olho assim, eu estou com 20 abas abertas no meu computador. Falo, meu Deus do céu, fecha isso aqui. E tem muitos colegas que nem trabalhar com 3 conseguem. Então, hoje, no meu lado do município, eu vim trabalhando exatamente isso, massificando a formação do professor. Vamos trabalhar com Teams, então um curso do Teams para que o professor pudesse falar, ó, a minha parte eu estou fazendo, tipo, em instituição, eu estou dando a formação para você, né, para que você possa se ambientizar e seguir. Vamos usar um Kahoot, vamos usar fotonovela, dependendo, lógico, da disciplina,
Vamos usar uma fotonovela, vamos usar uma historinha, vamos usar cruzadas, vamos usar, enfim, uma série de ferramentas que está sendo feito a capacitação para formar o professor adequadamente, para que ele possa tentar chegar junto desse aluno. Tentar, porque a gente sabe que nesse segmento do fundamental é uma coisa muito árdua, né? Vamos dizer assim. Porque... Com certeza, Genesi. Eu fico lembrando, eu fui coordenadora de escola há muitos anos, na rede básica, antes de entrar na universidade, e os professores de matemática, muitas vezes, eram os temidos, porque não tinha como. Presencialmente, os alunos não entendiam cálculo. Agora, eu fico imaginando que tem que fazer um exercício muito grande para poder entender mesmo. Estou numa reunião, te ligo depois, um abraço. Como que deve ser difícil aprender o cálculo realmente, visualmente. Primeiro, atrair que eles venham para a sala, né? Uhum. É fácil. Mas Eduardo estava falando, quer terminar de falar mais um pouco para a gente, Eduardo? Eu não sei quando cortou. Pois é, você estava falando para a gente da dificuldade que você está tendo na sua disciplina, e eu vejo que falta exatamente uma falta de um trabalho interdisciplinar que poderia facilitar. Porque você fala de um texto grande para 2 perguntas, quer dizer, ele realmente se perde, porque os alunos não vão ter interesse, né, de ler o texto sabendo que é 2 perguntas. E como já foi falado aqui, aluno é esperto, ele pega e transita, né? O vídeo é pequeno, eu vou ver metade e meio. O texto ele vai querer fazer a mesma coisa. Tem um texto muito interessante que fala que nós saímos do texto e fomos para os resumos, né? Nós saímos dos vídeos e vamos para os flashes. Quer dizer, tudo isso vai criando uma singularidade, de diminuir o conteúdo, de diminuir a repetição. Por outro lado, se a gente pode pegar aquele pequeno e fazer várias questões, refletir sobre vários ângulos, aquilo pode dar uma visão de amplitude, que é trabalhar a complexidade. Então, eu vejo que falta exatamente esse trabalho interdisciplinar que pode dar uma alavancada. Porque se ficar cada profissional dentro da sua caixinha, é impossível. Então, nós começamos a fala de hoje falando de solidariedade. Gente, como que professor, muitas vezes, trabalha sozinho, fechado? E não dá. Quanta coisa que eu já aprendi aqui com vocês hoje, inclusive, me colocar inserida dentro da página. Hoje foi um aprendizado. Cada hora a gente vai aprendendo uma coisa nova. E eu falo que não pode distanciar a universidade da educação básica. Se nós estamos formando professores, nós estamos formando pessoas para enfrentar os dilemas que vocês estão tendo agora. Então, quando vocês falam do adoecimento do professor, não é nesse período só, não. A gente sabe que o professor está adoecido há muito tempo, por várias questões, por falta de apoio, por falta de condições, por falta desse trabalho interdisciplinar, por falta de escuta, né? Então, quando a Maria Cláudia vem falando para a gente que estão tentando ter a sensibilidade de ouvir esse professor, de acolher essa pessoa, seja um aluno, seja uma pessoa de apoio, quer dizer, eu estou antenada. E eu vejo que o ponto forte chama-se solidariedade. Se nós não trabalharmos essa dimensão do humano, a gente se perde, porque conteúdo, a gente não aprende conteúdo 100%. A gente aprende aquele conteúdo que tem um significado para a gente naquele momento. Muitas vezes, eu vou passar por um cálculo de álgebra e eu não vou aprender naquele momento. Mas depois, quando aquilo me fizer falta, fizer um sentido para mim, gente, o professor ensinou isso. Como é que eu faço mesmo? Eu vou retomar aquele conhecimento, né? Então, eu vejo que a necessidade da gente estar aprendendo, a gente colocando aqui,
Aprendemos com aquilo que nos afeta exatamente. Aquilo que eu sou afetado vai me modificando. Eu sei que esse momento é um momento crucial. Se a gente não sair melhor dele, nós não conseguimos aprender muita coisa. Nós estamos num momento que nós estamos sendo desafiados a pensar que nós escolhemos uma profissão, que é uma profissão que ela precisa estar atenta à transformação do outro. Como é que eu me transformo nesse outro? Eu comentei ontem que nós, na universidade, a princípio, eu tenho que colocar óculos, não consigo ler nada, chegar mais perto, né? Meu alvo está longe. Tá. Eu vejo que nós, na universidade, começamos com atividades tentando motivar os estudantes, de alguma forma, a participar, a refletir, mas não trabalhando com conteúdo. Eu fiz questão de fazer uma chamada e ver como que cada um estava, ouvir desses alunos, saber a condição que eles estavam, e como que isso foi importante. Né? Eu vejo que teve alguns alunos que mandaram para mim: obrigada, professora, obrigada pela atenção. Não é, gente, é o nosso papel de estar ali. Então, não é para saber se ele sabe o conteúdo, se ele é isso, e quando o Eduardo coloca para a gente, eu estou mantendo contato com ele pelo WhatsApp. Quer dizer, eu estou mantendo contato. Eu não deixei esse aluno perdido no espaço. Então, talvez aquele contato que você esteja mantendo com ele, Eduardo, seja muito mais forte do que a disciplina que estava proposta. Não que eu não vejo que a escola deveria estar se organizando, repensando como fazer o encaminhamento desse aluno na disciplina para não deixar a coisa vazia. Mas, pelo menos, estar presente é muito importante. A figura do professor, de um adulto, né, faz uma diferença até para uma conversa. Então, eu vejo que é um momento que nós não podemos, de maneira nenhuma, negar a este outro todo esse conhecimento que nós adquirimos. Por mais que a gente tenha lacunas, por mais que nós tenhamos dificuldades, principalmente tecnológicas, talvez o meu aluno saiba muito mais do que eu. No dia que eu fui fazer mesmo, quem montou a sala para mim foi a Ellen. Foi minha aluna que montou a sala para mim, chamou os alunos. Ela tem muito mais experiência do que eu nesse ponto. Hoje foi a Maria Cláudia, né? Que teve a gentileza de montar. Depois foi o Genesi que organizou, a Luciana que foi dando os toques. Como que nós nos envolvemos de uma maneira para que as coisas acontecessem. Eu vejo assim, realmente é um momento que nós temos que falar sobre isso. Nós temos que estar unidos, trocando ideias, trocando experiência, trocando vida. Quando a gente troca a vida, é uma coisa que se soma. Né? Nós já estamos sendo usurpados a todo momento. Se você vê um noticiário, você sai deprimido. Se você conversa, as pessoas... Sair na rua, para mim, está sendo o mínimo possível. Mas quando você sai e vê tudo fechado, é deprimente. É deprimente. Então, nós precisamos buscar fagulhas de vida em alguns espaços. Chayenne, quer falar um pouquinho? Ellen? Eu quero, sim. Então, venha participar com a gente. Estão me ouvindo? Estamos te vendo. Então, como aluna do 9º período, esse ano ele começou com muita expectativa, né? E logo após a primeira semana de aula, veio a notificação da UFRJ que não poderia ter as aulas por conta da pandemia do coronavírus, né? E conversando com meus colegas de classe, todos estavam com aquela expectativa, né, de formatura, e isso desanimou muito os alunos, e tivemos que nos reinventar através de conversas. Assim, eu tenho muito contato com algumas pessoas específicas do meu círculo da UFRJ, né? E fomos conversando sobre as nossas inseguranças e o que estamos fazendo. Uma amiga em especial, ela começou a trabalhar para poder auxiliar na renda da família dela, e eu comecei também com alguns serviços. E eu sou professora de reforço de uma aluna que também está na universidade, só que uma universidade particular, no EAD. Ela tem mais de 30 anos, ela tem muita dificuldade com a questão tecnológica. Então, como ela soube que eu também sou aluna,
de ensino superior, ela pediu minha ajuda. Então, uma vez por semana, desde o começo do ano, eu venho na casa dela para poder ajudar nas questões, nas atividades e no acesso da plataforma da universidade dela. E ela vem me contando muito sobre as inseguranças também que ela tem, porque ela vem falando, eu tenho muita dificuldade, eu não sei se vou continuar, mas eu sempre venho incentivando ela e sempre numa conversa, porque eu creio que, neste momento, o importante é ouvir o aluno. E eu também tenho uma segunda experiência que eu considero muito importante, porque eu tenho uma turma que não é regular, como se fosse uma turma de reforço, só que em outras áreas. E são crianças com diversas faixas etárias, de 8 a 10 anos, e inicialmente eu começo com uma conversa, e geralmente essa conversa dura mais de 15 minutos, e elas vêm falando o que aconteceu durante a semana, das suas inseguranças, e até sobre dúvidas sobre o que está acontecendo, porque os pais, nessa situação tão complicada, deixam de conversar com as suas crianças, com seus filhos, com os primos ou sobrinhos. Então, eu me vejo nesse papel de conversa, de diálogo, que é muito importante, porque a prefeitura de onde eu me localizo, ela disponibilizou apostilas e as crianças ficam em dúvida. O porquê de eu tenho que fazer isso? Sendo que antes o meu acesso à internet era de uso recreativo e agora eu tenho que estudar. Então, é toda uma questão de conversa com essas crianças, com essa minha aluna do ensino superior, sobre todas essas questões, porque elas, às vezes, não conseguem se concentrar naquilo por conta das inúmeras dúvidas que elas têm. Então, eu procuro conversar primeiro, para depois procurar outro tipo de conteúdo. E é isso. Essa questão que a Chayane colocou é muito interessante, porque agora as escolas, né, estão contratando e perguntam, né, nas entrevistas virtuais, as escolas particulares já estão perguntando no currículo se você tem conhecimento do Class, conhecimento do Meet, se você tem conhecimento do... Então, assim, eu já estou recebendo as alunas do ensino médio normal que já formaram, estão até pedindo para fazer parte desse grupo lá com a gente, né? Até mesmo para entender porque o mercado de trabalho já está pedindo esse tipo de conhecimento. Né? Então, você vê assim, que como a coisa já está mudando. Maria Cláudia, a gente pode estar participando com os colegas desse ano, porque sempre dizia assim, que lá a gente não tem ex-aluno, a gente tem sempre aluno, né? Então, a gente tem essa troca lá, né? Inclusive, a gente tem um aluno nosso de letras que foi sempre lá falando das questões com ele junto, as questões do Enem, redação do Enem, que a gente tem um projeto de redação. A Luciana também. Então, assim, ele teve uma nota muito boa na redação, então ele está formando agora, esse ano, e aí a gente sempre tem essa troca com esse ex-aluno. Então, eles vêm colocando para a gente que eles estão pedindo para eles esse conhecimento, e vem lá especificando, tem conhecimento da plataforma Class, tem conhecimento do Meet, tem conhecimento do Slack, tem conhecimento de... Então, assim, os currículos já estão mudando. Então, eu super entendo a ansiedade do Eduardo, que era uma ansiedade nossa também, como curso de formação de professores, né? De como a questão do campo, né? Essa questão de ir a campo, do estágio, do conhecimento, principalmente para aquele aluno do terceiro ano, né? O aluno do segundo, que está naquela expectativa, que ele está no meio do caminho do primeiro ano, porque com o primeiro ano é interessante que quando o aluno do primeiro ano ele realmente se percebe um aluno de ensino médio normal quando ele vai para o estágio. Quando ele diz assim, eu realmente quero ser professor. Então, ele diz assim, não é isso que eu quero. Então, essa ansiedade sua eu entendo. Então, foi um momento nosso da escola de entender esse novo desenho, né? Se reinventar, pensar formas de buscar dentro desse aluno, dele entender como aluno como seria esse campo, né, por meio das questões de estudo de caso, por meio das buscas, muitas vezes dos próprios irmãos, dessa vivência, trazer toda essa vivência para ele, porque esse professor, visto que se o mercado está pedindo já esse professor com esse conhecimento, a gente trouxe esse conhecimento também, e o material, ele foi todo, eu trabalho com EAD. Dentro da EAD, nós tivemos dificuldade com a questão do estágio também, né? Então, assim, para pensar assim, na EAD foi muito fácil. Também não foi fácil. Nós tivemos que ir em busca também da questão legal, da validação
legal disso. E do curso de formação de professores, nós encontramos um parecer pequenininho que cita o ensino médio normal, que foi aquilo que fundamentou o nosso material, né? Assim, um dos anexos nossos tem 229 páginas, assim, de tudo eles não entenderam. Como vocês conseguiram caminhar? E nós estamos na fase das regências, aí como chegar nessa regência com o aluno, né? E a regência trouxe muito mais o aluno para a gente, que a gente está sempre aquela assim, o professor ele tem a tranquilidade para trabalhar, e a gente vai em busca desse aluno para saber o que está acontecendo que você não está, porque a gente tem a plataforma, mas a gente quer chegar ao aluno. Então, eu brinco que a gente tem plataforma, WhatsApp, Instagram, sinal de fumaça, tambor, a gente quer chegar no aluno. E ter essa escuta, a escuta atenta, e um olhar muito refinado para cada caso. Então, isso, para mim, assim, com coordenação, né, é desafiador, é um exercício, assim, que eu digo para vocês, assim, que eu gosto, tá? Eu gosto sempre do novo, do desafio, né? Porque, assim, o nosso fazer aqui, a gente já sabe aqui o que a gente tem que fazer. Agora, a gente está com uma coisa nova, né? E com uma coisa muito complicada, permeando, que é o medo, né? Medo, que paralisa, né? Eu tenho até uma música do Lenine que fala do medo, e ele descreve a questão do medo de uma forma muito interessante. E eu sempre, assim, quando me vejo nessa questão do medo, eu me lembro dessa música do Lenine, né? Que ele fala uma das coisas que ele fala que o medo é uma chave, né? Que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. Então, quem trabalha com educação, a gente não pode ter uma casa que não vá, né? Então, esse fato, eu entendi, assim, você está conversando desse diálogo com os alunos e eu acredito que você vai conseguir, com eles, ver uma forma desse estágio acontecer, desse campo, né, de estágio virtual se abrir, assim como a gente foi costurando isso com os nossos alunos e com os professores, porque, às vezes, assim, muitas vezes a gente já se sente sozinho dentro da escola ali, física, né? Imagina no virtual. Então, assim, essa escuta, esse olhar refinado, e essa coisa mesmo da mão na massa, ir lá buscar o que é legal, porque a gente também não pode esquecer disso, né? Porque às vezes a gente vai na boa vontade, e a boa vontade, por exemplo, vamos fazer um estágio remoto com os alunos. Todos eles receberam termo de uso de imagem, de som, permissão. E aí, mas Maria Cláudia não tem como imprimir. Aí lá, a gente pensa nisso também, ó, o aluno que não vai ter como imprimir o termo. Pode fazer manuscrito responsável, assinar, tirar foto, mandar para a gente tem um arquivo virtual. Então, sempre as coisas acontecendo, mas a gente sempre e não perdendo a leveza, né? A leveza, porque, assim, esse tipo de questão, né, que nós estamos enfrentando e ainda trabalhando com emoções é uma linha muito tênue para que a gente perca o rumo da história e aí a sanidade, ela começa, né, eu falo que ela vira aquela purpurina assim, purpurina para juntar, é difícil. Então, a gente precisa ter isso muito casado e ter sempre essa consciência de que tem que ser junto. Tem que ser junto. Tem que ser junto. Ellen? Pegando o gancho do que todos já falaram um pouquinho aqui, né, nessa questão da afetividade, do vínculo, né, eu fiquei pensando, foi até umas questões que eu trouxe para a gente pensar, umas questões que eu já tinha até comentado com uma professora amiga minha hoje mais cedo, e são bem pertinentes ao que a gente está falando aqui. Como é que a gente cria esse vínculo com a família, com o aluno, sem ser aquela pessoa invasiva? Porque a gente estava conversando, eu e essa amiga minha, e ela falava que chegou um ponto que ela estava com uma criança, falando agora em nível fundamental, né, do 1º ao 5º ano. Ela estava com a criança e a atividade precisava do auxílio da mãe ou do pai, de alguém, de um responsável, e a mãe estava com a criança, né, ali na atividade. E veio o marido dessa pessoa e veio falar que estava tomando todo o tempo da casa, que estava
que estava incomodando, que a professora estava, como é que eu posso dizer, privando eles da intimidade familiar. Então, como é que a gente chega nesse aluno, para não perder esse vínculo que escola e família, sem deixar, assim, sem ser invasivo demais. Então, isso bastante complexo, né? Então, foi um dos pontos, assim, que eu gostaria que a gente pudesse discutir essa questão, principalmente com crianças, que geralmente as tarefas não têm tanta autonomia assim, as crianças não têm tanta autonomia assim para fazer as tarefas. Então, é um ponto que me surgiu. E o outro é como a gente prepara, também no campo de crianças menores, esses pais, prepara assim, entre aspas, né? Esses pais para saber ajudar os filhos na realização dessas tarefas. Então, são 2 pontos. Não sei se eu consegui me explicar muito bem. Eu entendi. Luciana, que trabalha com essa faixa etária, né, Luciana? Eu trabalho na rede particular com 6º e 9º. Eu já queria pontuar uma coisa, eu acho que vai casar com as perguntas, com os anseios da Ellen. A gente fica muito preocupado em formar um discurso sobre ensino remoto, mas a gente não pode distanciar, achar que ele é um discurso apartado do ensino presencial, porque a gente não constrói vínculo no mundo remoto se você não construiu antes. Então, não adianta você ter uma família no ensino remoto que não está entendendo a sua participação, a sua necessidade de reinventar, de estar com o aluno, se antes você não tinha esse contato, né? O meu 6º ano, por exemplo, ele iniciou muito ativo. Então, até a gente entender sobre microfone, sobre desligar a câmera, sobre ouvir o outro, não pode, participa, isso foi um processo. Os pais estavam próximos, mas entenderam, ali na minha realidade do ensino particular, que era o momento de deixá-los fazer. Errou? Ok, bola para frente. A gente ligar o microfone e orientar o aluno. Na minha realidade do 9º ano, por exemplo, era o oposto. Eles iam lá, conectavam, a gente brincava, né, entre nós professores, gente, eles estão conectando e estão indo dormir, porque a gente fica falando, faz pergunta, ninguém responde. E aí, como eu sou uma pessoa muito inquieta nesse sentido, já presencialmente, vocês imaginem no remoto. O que eu fiz? Eu, então, pedi, como eu falei no início, a minha tal aula de sensibilização de leitura, e lá na sensibilização eu passava uma atividade e colocava assim, as atividades de redação na minha escola, elas valem ponto ao longo do bimestre. Se a gente fechar com 5 atividades, soma, divide, tem uma média. Aí eu colocava lá na sensibilização. É avaliativa. Aí o aluno chegava lá para minha aula e falava assim, que avaliação? Eu falei, ai, gente, vocês perderam a sensibilização? Não tem problema não, vou explicar para vocês rapidamente. Liguem o microfone. Mas a gente vai falar? Vai. Ensino remoto, ele não está apartado de troca. A gente não pode falar sobre discurso remoto se o professor não dá o exemplo. Se eu lá no presencial não chamo atenção, não resgato o meu aluno, eu vou conseguir isso no remoto como, gente? Não tem condições. A gente pensar assim, me preocupa muito com essa questão de reinventar. Parece que você tem que ser alguém que você não era antes. É o contrário. Para você se reinventar, você tem que ter um mínimo de consciência de quem você é, de como você trabalha no ensino presencial, de como você olha para o teu aluno naquele momento, e você ir adaptando. Talvez essa reinvenção cause estranheza em alguns professores, porque eles não se sentem capazes de se transformar. Gente, não é botãozinho, não. Eu hoje à tarde passei uns dados para Maria Cláudia, eu sou meio abusada, sabe? Eu tratei hoje com os meus alunos do ensino médio do curso normal a prova oral de espanhol. E aí eu abri um Meet, ficava de 50 a 50 minutos trocando de sala para cada turma, e aluno que entrava, lia o texto, eu mandei por áudio, eu coloquei o texto escrito, eu trabalhei um texto relacionado, né, essa questão da interdisciplinaridade, da gente fazer o transversal. Não sei se vocês conhecem um texto chamado Cordas, que em espanhol é Cuerdas, em que a menina entra em contato com um colega especial, e aí depois ela se torna professora. Então, a gente trabalhou essa questão da inclusão, tirei um trecho, e aluno que entrava no Meet, ele não queria só ler o texto, não. Aluno que ligava a câmera, falava assim, oi, professora, que saudade! Então, antes de fazer a leitura, vamos conversar. Como é que tá o remoto para você? Tá legal? Professora, tá difícil. E, professora, eu tô nervosa. Aluno que chorou após conseguir ler o texto e tirar a nota máxima. E eu não tô sendo boazinha, não.
Eu estou falando de alunos que conseguem, mesmo no remoto, entender que o meu papel ali agora é mediar à distância, mas que antes eu estava com eles formando, né, de uma forma mais presencial. Eles sentiram essa diferença. Professora, eu estou com saudade da senhora no quadro. Eu falei, eu também. Mas o ensino remoto, a gente não tem que avaliar o que a gente perde, a gente tem que avaliar o sucesso que a gente consegue agora. Então, eu só tenho esse medo, essa coisa do discurso. Como que eu faço no remoto? Talvez a pergunta seja, a gente fazia isso no presencial? Eu conseguia trazer o responsável para dentro da escola? Porque lá, quando no Acioli, a gente, estou falando demais, né, Maria Cláudia? Lá no Acioli, quando a gente tem a coordenação, quando a gente tem a reunião de pais e elas veem o auditório cheio, e eles recebem os conteúdos, e recebem as diretrizes para o ano, a gente se surpreende, mas talvez a gente deixe de chamar, porque a gente tem medo da falta, das ausências. Então, eu tenho essa preocupação, acho que a gente não tem que pensar no remoto como fazer no remoto, a gente tem que adaptar o que a gente fazia no presencial. Não dá para virar a chave, não dá para estalar dedo, achar que vem lá uma lâmpada mágica e vai conseguir transformar a gente no remoto no que a gente não era antes. Isso, com certeza. Fantástica a sua fala, Luciana, é exatamente isso. Eu queria só acrescentar no da Luciana, que eu sou também professor de espanhol na rede. E a minha escola nunca conseguiu organizar direito a aula optativa, então no remoto foi o mesmo problema. Então eu tenho as turmas e as turmas ninguém entra para fazer atividade nenhuma. Os alunos não entram. Então é uma prática lá do presencial que no remoto a gente está vendo que acontece da mesma forma. E eu acredito também que é uma confusão para os pais, porque a escola está dentro da casa deles, né? A todo momento a escola está dentro da casa. Não tem o espaço físico, aquele horário de 7 da manhã até meio-dia que a criança sai de casa e vai para a escola está dentro da casa. Então, para ele, eu acho que ocupar o tempo da casa seria atrapalhar a vida da família. Não sei, eu acho que eu penso por aí. Mas a gente tem que ter também a questão de se criar protocolos. Por exemplo, para os professores, a escola está aberta, ela começa a funcionar de 6h50 às 18 horas. Eu só encaminho avisos, qualquer coisa para os professores até às 18 horas. Atendo aos alunos até às 13 horas. Passado disso, eu só vou atender, assim, casos extraordinários. Assim como, então, foi criando, aí como a Luciana colocou, o auditório é sempre cheio nas reuniões, né? Assim como o auditório é cheio nas reuniões, os meus grupos de WhatsApp de responsáveis são cheios. Assim como eles entram na vida, a gente entra nas casas, se a gente também não criar um protocolo, eles entram também nas nossas vidas, né? Porque, de certa forma, a gente acaba virando celebridade. Eu achei interessante um dia que Maria Cláudia, a gente queria fazer com você uma chamada de vídeo. Aí, tudo bem. Aí a gente queria ver você. Tudo bem. Quando abri, tinha uma família imensa. Oi, é você que fala, fulano falou de você, então aquela interação, eu virei meus 15 minutos de fama. Porque a gente tem uma escuta, você vai criando laços, né? O que você leva, o que você faz no presencial, como a Luciana colocou, você está levando para o campo remoto, né? A mesma coisa com os professores. Se a relação com os professores, eu tenho uma relação, eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Eu não falo, eu falo assim, pode dizer assim, as mil maravilhas, eu falo com muita tranquilidade. Eu estou nessa unidade desde 2013, tá? Eu estou dentro da rede desde 1992, sou antiga na rede. E nessa unidade, eu passei várias questões, né? Eu estou desde 2013. Então, assim, de 2013 até agora, eu não construísse laços, né? Eu falo que eu crio laços, eu não crio raízes, né? Eu crio laços, não crio raízes. Daqui a pouco eu vou para uma outra questão, né?
eu percebo que construí isso com eles, né? Não foi uma conquista assim, aos poucos, né? E sem ser invasiva, porque eu tenho uma questão assim de olhar para a pessoa, fulano passou aqui, passou diferente, não falou, não brincou, tem alguma coisa diferente. Então fulano tá muito eufórico, e fulano tá eufórico, era tão tranquilo, tá eufórico, tem alguma coisa. Então assim, eu tenho esse olhar atento também. Uma coisa, e eu acredito muito no simples. O simples leva a muita coisa, porque às vezes a mirabolância a gente se perde. Nós criamos um imã de geladeira para as reuniões de pais. Eles recebem no início do ano, na primeira reunião de pais, um imã de geladeira com todas as reuniões do ano. Então a gente tem uma economia de papel tremenda, de não ter que ficar dando aquele recado, vai ter reunião de pais, e os pais vão às reuniões pelo imã. Não dá para esquecer. Tem o imã. E eles gostam também daquele momento do acolhimento, que eles chegam, aí tem o café, tem a maçã, tem o biscoitinho, aí eles já se encaminham para a reunião tem sempre um tema, alguma coisa diferente, uma coisa que vai, né, que chama e tal. E agora eles falam, Maria Cláudia, olho para o imã, fico pensando, poxa, não tem o auditório, não tem nossa maçãzinha. Então, essas relações construídas no presencial, elas estão indo para o remoto, elas foram para o remoto, né? Então, isso eu estou fazendo ali o diário de bordo com todas essas questões. Então, é a emoção, né? A organização da emoção. Teve um dia que eu estava conversando com as minhas alunas, elas falaram, professor, estou com saudade do senhor chamar a gente de cremosinha, né? Porque é um tratamento que eu uso com elas, chamar de cremosa, cremosinha, e por outro lado elas também me chamam de cremoso e cheiroso, que elas sempre falam que eu sou o professor cheiroso, né? A Thaís sabe disso, né? Dessa história. E eu sinto falta, com certeza, essas questões afetivas, né? E esse vínculo eu sempre crio com o WhatsApp nesse momento, enquanto a gente não se vê presencialmente. Alguns eu vejo na rua, porque eu moro no mesmo bairro da escola, então às vezes eu vou ao mercado, encontro com eles, não dá para abraçar, não dá para beijar, só dá um tchauzinho, mas já cria uma... Olha, o senhor está na rua, o que o senhor está fazendo na rua? Não, eu vim aqui comprar coisas para minha mãe que é idosa, então eu tenho que fazer, né? Então a gente cria esses vínculos também, né? E sente falta. Desculpe. Vou falar uma questão aqui com relação, só para seguir a linha da Maria Cláudia, questão da organização, e nessa questão de organização institucional, né, e também no caso da Ellen, que chegou a comentar, fazer uma pergunta, né, no caso, nós temos também a organização, por incrível que pareça, deve-se fazer, eu acho que aí entra lá na primeira fala que eu fiz com relação aos pais, né, a forma com que a nossa casa está organizada, né? Porque até então, no início, como a gente não estava preparado para uma situação dessa, tudo virou, todos os horários, todos os compromissos, todas as rotinas, tudo isso foi bagunçado, né? Tudo isso foi bagunçado, foi modificado. O filho que inicialmente dormia, vamos lá, supor assim, por exemplo, dormia umas 8 horas da noite, passou a dormir 9 horas, daqui a pouco 10 horas, daqui a pouco 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, e acordava antes, quando acordava 6h30 para se arrumar para ir para a escola, passou a acordar 7, 7h30, 8, 9, 10 horas, né? Então, toda aquela rotina de estudo, rotina que a mãe tinha de organizar as coisas para o filho ir para a escola e ela ter um tempo livre para fazer qualquer outra coisa com relativa à casa, isso mudou, porque aquilo que ela fazia, por exemplo, em 2 horas, agora com o filho em casa, vai fazer em 3, 4. E aí dá aquela sensação de que o meu dia não está rendendo, porque antes eu fazia isso aqui com tanta rapidez e hoje já não faço, né? A ansiedade criada na criança também, na questão como eu estava falando da questão da organização,
Nós temos que criar nossa rotina, recriar as nossas rotinas na situação que a gente vive, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na minha casa. Eu percebi exatamente esse horário dos meus filhos. Daqui a pouco dormindo 1 hora da manhã. Não? Então, aí daqui a pouco, opa, peraí, tem algo errado, porque... E as questões da escola começavam a estar indo também mais tarde, 10 horas da noite, e o nego estava falando, não, peraí, vamos botar ordem nessa casa, né? Vamos trazer, você não tinha que estudar? Então, pô, vamos dar um desconto? Tudo bem, a aula não começa mais 7 horas da manhã, está começando 9 horas, então você também não precisa acordar às 7, mas 8 horas você está acordado, porque você tem a sua rotina de estudo, né? Vamos preparar nossa atividade para você estudar, assistir a aula e fazer o teu trabalho de casa que a professora está passando na aula, né? Tem que ter a hora de brincar? Tem. A gente chegou um dia aqui e falou assim, olha, amanhã, tal hora, é dia do jogo. Então a gente vai fazer o dia do jogo. Então a gente senta lá para jogar e desliga tudo que tem que fazer para não ter interferências, né? Sábado agora eu botei luz na minha casa, fiz um baile dentro da minha sala, entendeu? Por quê? A gente tem que criar o que eles não estão indo para a rua. Então tem que criar rotinas diferenciadas, com horário, com isso, com aquilo. Lógico que não é uma questão rígida, né? 3 horas para tudo, vamos fazer isso. Não. Mas você tem que estar com um ciclo formado dentro da situação que a gente está vivendo agora. Porque senão você está em casa sempre. Eu vejo assim, o meu trabalho. Eu costumo sair, tem lá minhas 8 horas de trabalho por dia, beleza, na rua. Hoje eu estou trabalhando 12, 14 dentro de casa e parece que meu dia não rende, né? Porque em todas as minhas ações estão entrelaçadas ações de dentro de casa. Eu estou dando uma aula, acabou minha aula, pô, quebrou o cano do chuveiro, vai fazer o quê? Ninguém toma banho? Eu estou em casa. Então, vou ter que consertar. E a minha aula. Vai parar um minutinho, vai esperar um pouquinho, vou lá. Um frio danado, vai tomar banho água gelada? Tem que consertar. Levou quanto tempo? Meia hora. Meia hora que meu trabalho ficou parado, que ele vai ser projetado para frente, né? E essas sensações que a gente vai tendo. Então, acho que a organização de dentro de casa vai favorecer com que a nossa dedicação para o aluno, para o filho, para etc., possa ser evidenciado, facilitado, ajudado. Verdade. Agora, a gente pensa também um caso assim, de um aluno, mora ele e a mãe só. E a mãe é técnica de enfermagem, tem todo um cuidado, uma preocupação por conta de não contaminar o filho, é só ela e o filho. E ele é assim, aquela criança que ele é do primeiro ano, ele que puxa a turma, é uma turma do primeiro ano com uma frequência muito boa, porque ele tem uma liderança, esse menino, né? E aí, de repente, ele se vê, só ele e a mãe, né? E aconteceu algo? Não. Não? Estou escutando. Tá escutando? Sim. E ela ficou, e é só ele e ela, né? E ele, assim, muito preocupado, sozinho em casa, uma criança de 14 anos. E como ele vai ter organizar, né? Como é que vai ser essa rotina aí? A mãe com a preocupação, eles dois sozinhos, sem o suporte de parente, uma casa pequenininha. E ele conversando isso comigo. E aí eu fui conversar com essa mãe, né? Pedi para conversar com essa mãe. E ela me explicou tudo o que acontecia e tudo. Eu falei, ele sabe mexer, como é que ele faz? Como é que é comida? É você que deixa? Não, ele sabe tudo, ele sabe mexer em fogão, ele sabe mexer em micro-ondas e tal. Aí eu fui e combinei com ele. Falei, por que você, assim... Ele falou, Maria Cláudia, eu fico assim com os colegas, incentivando os colegas a estudar, ajudando, porque eu fico preocupado para até dar o horário da mãe chegar. E geralmente essa mãe chega 1 hora da manhã em casa. E aí, o que eu pensei? Eu falei, você tem como... Conversei com a mãe dele, falei, você tem como dar uma corrida para você chegar um pouco, tipo 11 horas? Acho que 11 horas. Ela, não, Maria Cláudia, é o que eu estou realmente querendo fazer, chegar pelo menos 11 horas, senão eu não vejo meu filho, enfim.
E aí, o que eu combinei com ele? Eu falei, como você mexe em cozinha, você tem que preparar um jantar para sua mãe. Todas as vezes que ela chegar, você já botou aquela salada, aquele coisa bonita, enfeite a mesa, que ela vai passar a chegar mais cedo, que ela sabe que você está esperando por ela para o jantar. E aí ele, Maria Cláudia, vou testar. Eu falei, testa, vamos ver. Eu sei que ela falou, aí ela ligou para mim, ela disse, outro dia, ela falou, Maria Cláudia, agora, meu filho, agora eu acho que vai virar Masterchef. Eu falei, é mesmo? Olha, eu vou até correndo para casa, tenho chegado entre 10, 9 horas, porque ele está lá com o jantar, ele põe a mesa, então, assim, o simples, né? O simples. Como organizar, por exemplo, as aulas no Meet, a gente tinha questões com um aluno que não queria aparecer, a gente tem um protocolo, né, que nós criamos dentro da escola, dos microfones desligados, a tela desligada, só quando o professor acionar, tudo direitinho, para a gente não ter problemas com imagem de aluno, alguém que possa passar atrás, enfim. Mas aí teve uma aluna, não queria abrir a câmera. Maria Cláudia, eu tenho vergonha da minha casa, que minha casa tá com tijolo e tudo. Aí eu falei, mas a gente tem um aplicativo que dá para fazer um fundo. Ah, mas o meu telefone não consegue isso aí. Então, o que você tem em casa? Ah, eu tenho cartolina, eu tenho isso. Você tem? Ah, cria um painel, vamos criar um painel. Vamos desenhar e criar um painel para você aparecer. Então, assim, a outra disse, Maria Cláudia, eu tive que tirar as minhas tranças, e eu não posso pôr as minhas tranças, eu tenho muito cuidado com as minhas tranças, mas tem tantos outros penteados que você pode fazer, assim. Então, assim, são coisas que parecem que não têm relação, né? Mas tem muito a ver, e que a gente tem que ter um cuidado, um refinamento, e assim, e uma sacada, assim, na hora, né? Às vezes eu fico pensando, não consegui tirar nada da minha cartola, eu vou ter que consultar para ver se sai alguma coisa da cartola do Genesi, da Luciana, da Kátia, da Zeide, para a gente conseguir chamar essa criança aí, né? E colocar toda a escola. Importante, assim, eu fiquei pensando em todos os atores da escola. A gente, dentro do médio normal, tem as atividades culturais, né? Como fazer as atividades, os alunos cumprirem a carga horária cultural. Aí a gente tem inserir o animador cultural nisso. O animador cultural foi atrás de companhias de teatro, então a gente conseguiu fazer com que canais do YouTube crescessem, essas companhias apresentarem para os alunos de forma virtual e eles construírem os relatórios, né, de cumprir a carga horária cultural. Alunos que passaram a conhecer balé e outras questões até por conta do virtual, né? Então, assim, eu acredito muito no simples, né? Na questão do simples. Você olhar o mais simples e começar ali por ele e fazer a coisa, né? Seguir. E acho que a forma também, não sei, né? Da gente vender a coisa, sabe? Assim, eu acho que eu não perdi aquela coisa ainda eu digo muito que a gente deve sempre visitar a infância, né? Quando a gente visita a infância, a gente consegue tirar algumas coisas da cartola que a gente consegue levar. Até mesmo as disciplinas optativas, né? Quando o aluno vai na matrícula, né? Nós temos todos os alunos optantes. A Luciana tem as 12 turmas da escola. Aí eles perguntam, como vocês conseguem isso? No momento da matrícula, o aluno, mas aí não, mas olha só, o saber não ocupa espaço, você vai sair com espanhol, e a professora é um espetáculo, você tem que conhecê-la. Aí você vai dizer para mim, quando você conhecer a Luciana, você vai dizer, puxa vida, eu tinha que estar realmente com a Luciana. Então, assim, e assim, todos os 491 estão com a Luciana. Né? Então, eu acho que essa questão do reinventar, né? Eu vejo a palavra reinventar como uma engrenagem. Né? Ela te leva a isso, né? Reinventar, né? E as coisas irem acontecendo. Bem, gente, eu fico assim encantada, que cada conversa que a gente tem, a gente vai, né, realmente nos reinventando, porque realmente é isso, o trabalho do professor é esse, de repensar cada dia, e vocês trouxeram, assim, um depoimento muito interessante hoje, muito rico, que a gente vai partilhar. Vocês sabem que essa gravação, né, vai para o YouTube, vai participar do festival, mas assim, a nossa roda de conversa, como é a sexta, eu espero que tenha outras e que vocês continuem participando com a gente.
Espero que seja presencialmente, que nós possamos fazer aqui o nosso lanchinho lá, como a gente tem costume, acolher vocês com um abraço. Tomar o suco de limão. Tomar um suco de limão, um suco de uva, né? Vai ser sempre um prazer contar com vocês. Então, agora, depois desse agradecimento, eu gostaria que cada um falasse alguma coisinha e a gente fechava, então, essa fala nossa, contando com vocês para as próximas. Combinado? Vamos lá? Chayene? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a fala de cada um, porque foi muito importante nessa minha experiência, né, como aluna do nono período, né, quase pedagoga, e cada fala que vocês mencionaram aqui, né, nessa videochamada foi muito enriquecedora. Ainda não atuo na área, né, não, assim, em alguma escola, mas eu pretendo, né, até o final desse ano estar atuando. E como o cenário ele tem mudado tanto, a fala de vocês me fizeram pensar outras perspectivas. Eu agradeço muito pela oportunidade. E é isso. Eduardo? Bom, eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Acho que eu participo do quinto desse. Nós nos reinventamos virtualmente e queria dar parabéns a todos os outros professores também pela prática, por tudo que a gente discutiu aqui, que a gente trocou de informação, né? E isso tudo acaba contribuindo também para a nossa formação, né? Enquanto docente, a gente não para de se formar, de se reinventar, de aprender um pouco mais com o outro. É isso. Obrigada. Ellen? Eu também queria agradecer o convite, foi uma roda de conversa, assim, eu também participei da última, foi bastante proveitosa, eu acho que essa troca, nesse momento, apesar da gente estar distante, é uma troca bem enriquecedora, né, porque a gente consegue, eu também não sou professora ainda, né, não estou atuando na área, mas a gente consegue perceber o quão complexo está sendo para todo mundo, não só para os alunos, para os pais, mas também para nós, para vocês enquanto professores, para nós que estamos quase nos formando também, que tem todo esse período difícil de como vai ser, das novas plataformas, de como a gente vai fazer para adaptar toda a nossa rotina. Então, essas trocas, essas rodas de conversa, elas são muito importantes, porque elas acolhem as nossas angústias, elas conseguem fazer com que a gente veja que não só está acontecendo com a gente, mas está acontecendo com todo mundo, então é uma coisa que nos acolhe, então eu gostei bastante de ter participado. Muito obrigada. Genesi? Opa. Bom, inicialmente agradecer a professora de Sara Scolini pelo convite através da professora Maria Cláudia. Participar daqui da roda de conversa é muito, muito bom, porque nós estamos imersos em um processo de transformação, né? Porque depois que esse ciclo acabar, nós seremos outros professores com novas habilidades e competências aí que estamos desenvolvendo, infelizmente estamos desenvolvendo na marra, né? Mas estamos fazendo com que isso aconteça. E deixar aqui também meu convite, fazer minha propaganda, lógico, né? Claro. Eu faço parte do grupo Respira Educação, que nesse processo, nesse período, a gente está fazendo aí uma série de lives. Então, acessa lá o canal do Respira Educação, a gente tem um conjunto de... Travou? Tem a troca de informações, tem um link com outros professores, com outras pessoas que estão desenvolvendo talvez trabalhos muito, muito parecidos, ou com outros profissionais também, porque a gente está falando sobre com psicólogo, com físico, com advogado. Então, tudo trazendo informações focadas nessa linha. Tem um camarada muito, muito interessante que dá aula lá no Acre,
que ele fez um trabalho com pedrinhas, com os índios, pô, maravilhoso, que ele veio e botou para falar com a gente, que ele leva 3 horas e meia de ônibus para poder falar, poder dar aula, e vai com todo prazer e buscando novas informações para os seus alunos. Então tem muita coisa interessante acontecendo nesse Brasilzão aí. Vamos trazer um camarada lá do Maranhão, enfim. Dá uma passadinha lá. Respira Educação, canal do YouTube e do Facebook. Obrigado. Maria Cláudia. Quero agradecer mais uma vez aí a participação, né? Foi muito bom também revê-los, né? Já tinham participado da roda de conversa, também as meninas também que já tinham visitado a nossa escola, né? Foi muito bom ver. O tempo passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Tempo, senhor de tudo. E eu queria muito agradecer e espero revê-los, né, numa nova roda, presencialmente, virtualmente, mas que a gente esteja sempre juntos, conectados numa rede. Muito obrigada. Luciana. Bom, agradecer primeiramente o convite, né? Para as meninas que estão aí formandas, não se assustem, a base na educação é a gente dialogar, trocar, a gente não ter medo de errar e lembrar que a gente só constrói uma docência digna quando a gente se preocupa no nosso dia a dia, né? A gente não se reinventa de uma hora para outra, a gente não constrói um currículo quando planeja no início do ano, mas quando a gente tem a noção de que cada dia é o dia. Então é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Luciana. Thaís? Gente, muito obrigada. Eu fiquei muito contente com a nossa conversa. Uns mais otimistas, outros mais desanimadinhos, mas, sabe, tá tudo bem. Acho que desenhou mesmo um cenário bem verdadeiro daquilo que a gente está vivendo. E para mim foi muito enriquecedor, e eu acredito que vai contribuir para todo mundo que está assistindo também, porque cada um vai se identificar um pouquinho na posição de cada um dos professores, dos estudantes, dos concluintes, dos gestores e tudo mais. Obrigada. Pois é, eu agradeço mais uma vez. A perspectiva da roda de conversa é acreditar que todo professor também é gestor. Independente de estar na coordenação, na direção, você é gestor do seu tempo, você é gestor do conteúdo, você é gestor das relações, você é gestor de toda a perspectiva de educação que você quer apresentar. Então, trabalhar com a gestão é trabalhar nessa transformação. Então, vocês estão sempre convidados a participar com a gente. Agradecemos mais uma vez, e nosso muito obrigado. Um abraço a cada um. Aí pode fechar a gravação, tudo mais importante. Obrigada.